pessoal, nós estamos aqui no Vale do Amanhecer, uma cidade criada em 1969 por conta da religião. A história do Vale é interessante. Ela começa em 1959, quando uma caminhoneira chamada Neiva Chaves Zelaya, conhecida posteriormente como Tia Neiva, começou a ter visões de um mundo espiritual e que dizia a ela que ela tinha uma grande missão espiritual aqui em Brasília. A partir desse momento, um grupo de pessoas começa a segui-la porque começam a existir fenômenos espirituais de cura, onde ela começa a orientar essas pessoas sobre vidas passadas para que na vida presente elas possam recuperar ou melhorar o que eles chamam da dívida kármica. O Vale do Amanhecer é uma doutrina espírita ou espiritualista, como dizia a Tia Neiva, onde se acredita na reencarnação, onde se acredita na lei de causa e efeito e onde se acredita no livre-arbítrio. O que seria essa encarnação ou reencarnação? É quando uma pessoa pratica algo que não foi bacana em uma outra vida e ela tem que voltar novamente à vida para recuperar esse saldo negativo que ela tinha. Saindo do que a gente chama de karma, que é algo que gera o vínculo com a terra, e indo para o dharma, que é algo que gera um vínculo com o sagrado, o superior. Esses conceitos estão mais ligados à ideia da religião que vem da Índia. Uma outra coisa, a lei de causa e efeito, é que tudo aquilo que você faz, você tem uma resposta imediata. Só que para o mundo espiritual, a resposta imediata pode demorar um pouco, diferente do que a gente conhece, né? Então, se você fez o que a gente vai dizer de algo ruim, isso vai gerar uma coisa ruim para você. E para que você possa recuperar essa coisa ruim, você vem em outra vida, que aí é a reencarnação, e pratica coisas boas. E o último conceito, que a gente chama do livre-arbítrio, é justamente isso, de que você tem o direito e a consciência de fazer aquilo que lhe convém. Se você quiser fazer o mal, você pode até fazer, mas você vai ter que, de alguma forma, recuperar esse mal que você fez em uma outra vida fazendo o bem. A Tia Neiva foi a primeira mulher caminhoneira registrada no Brasil. E ela veio aqui para Brasília para a construção dessa cidade. Então ela era uma viúva com 4 filhos e a forma que ela encontrou de sustentar a sua família foi essa. E é interessante que nessa vinda para Brasília, foi a partir desse momento que ela era caminhoneira nas suas viagens, quando ela começou a ter as suas visões do mundo espiritual. A primeira entidade que apareceu para ela, uma das primeiras entidades espirituais que apareceu para ela, foi uma entidade chamada Pai Seta Branca e uma outra chamada Mãe Ara. Essa entidade, o Pai Seta Branca, é o mentor, o guia espiritual do Vale do Amanhecer e, por conseguinte, acabou sendo o guia espiritual dela também. Esse ser, o Pai Seta Branca, ele veio para dizer a ela que existia uma grande missão que ela deveria desenvolver na Terra. Após esses fenômenos acontecerem com a Tia Neiva, ela não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, ela procurou ajuda de padres, ela foi em centros espíritas e poucas pessoas conseguiram descobrir ou orientá-la. Até que surgiu uma pessoa chamada Mãe Neném, que tinha os ensinamentos básicos do kardecismo e começou a orientá-la quanto a essa vivência do mundo espiritual. A partir desse momento, Mãe Neném, junto com ela, eles começaram a formar uma comunidade, porque pessoas estavam seguindo ela e eles se fixaram num local aqui chamado Serra do Ouro, em Alexânia, de Goiás. Ali criaram uma comunidade, onde várias pessoas começaram a frequentar em busca de cura espiritual e outros até mesmo de um alento material. A partir disso, a comunidade começou a crescer. Após a Serra do Ouro, a comunidade se mudou para Taguatinga. E em Taguatinga eles permaneceram pouco tempo, quando o mentor espiritual, o Pai Seta Branca, orientou que a Tia Neiva procurasse um local onde se fixaria definitivamente o Vale do Amanhecer. E é aí que começa a nossa história aqui em Planaltina. Antes do Vale do Amanhecer ser conhecido como Vale do Amanhecer, ele era conhecido como UESB, União Espírita Seta Branca. Depois que eles se mudaram aqui para essa localidade, que ficou conhecida como Vale do Amanhecer. A história do surgimento do Vale do Amanhecer, ou a escolha do local, é interessante. O Pai Seta Branca, o mentor espiritual, pediu para que eles fossem rumo de Unai, para esse lado aqui que já existia Planaltina. Então no carro, eles iam andando, aí passaram da estrada que a gente conhece hoje aqui, que vai para Unai, iam para Formosa, e o espírito do Pai Seta Branca dizia, e Tiãozinho também, que era uma entidade muito importante aqui no Vale do Amanhecer, um guia espiritual muito importante, falou: vocês passaram. Aí eles entraram no caminho para Unai.
Quando passaram aqui em frente, logo após o rio Pipiripau, a entidade, o ser espiritual Tiãozinho, falou que era nesse local. Pararam aqui, identificaram que era uma fazenda, uma chácara, e identificaram que a fazenda estava à venda. Então eles conseguiram juntar o dinheiro e conseguiram comprar esse local que hoje nós conhecemos como Vale do Amanhecer. É Vale do Amanhecer porque ele está como se fosse um vale geograficamente falando, né? A gente é cercado aqui pelo rio Pipiripau, pelo córrego do Coati, e que vão se juntar ao rio Mestre Darmas, que nasce lá na Estação Ecológica de Águas Emendadas, e vão formar o que a gente chama do Rio São Bartolomeu. Então o Vale do Amanhecer é cercado. Olhando de cima, a gente percebe que é como se fosse um triângulo. E à frente, a entrada do vale é a DF-130. Esses são os limites geográficos aqui do Vale do Amanhecer. Dentro do Vale do Amanhecer, nós temos o Morro Salve Deus e o morro que a gente chama ali da Caesb, onde é captada a água do córrego Coati, e eles tratam a própria água. O Vale do Amanhecer hoje é uma cidade que deve ter aproximadamente de 20 a 22 mil pessoas morando aqui. É uma comunidade grande, onde eles têm os serviços públicos básicos, água, luz, trazidos ao Vale do Amanhecer ou conseguidos no Vale do Amanhecer por meio de auxílios, doações e de colaboradores. O Vale do Amanhecer é uma comunidade que tem uma característica muito interessante. Ela é formada, o seu núcleo central de formação é a religião. Nós estamos num local conhecido como a Estrela Candente, que é um local sagrado, é um local de celebrações, um local de ritualizações, onde os adeptos do Vale fazem os seus trabalhos espirituais. Atrás de mim tem a estrela propriamente dita. É um lago em formato de uma estrela de 6 pontas. Aqui na estrela, conhecido também como Solar dos Mestres, tem um lago de Iemanjá, que tem uma história bem interessante. A tia Neiva, para poder trazer a energia do mar, o mar mesmo, aquele que a gente conhece, ou que você vê por fotografia, por filme, ela foi até uma cidade da Bahia chamada Prado, e lá ela invocou a entidade chamada Iemanjá, que autorizou a ela trazer as energias do mar até aqui. Então, se você pensar bem, aqui em Brasília nós temos mar. Aqui no Solar dos Mestres é um local aberto, onde qualquer pessoa pode visualizar o que está acontecendo aqui. As pessoas que vêm para fazer os rituais, as celebrações, os trabalhos espirituais, elas usam roupas específicas para cada local. E aqui não é diferente. Para que a pessoa venha fazer essa celebração, ela geralmente tem que estar de capa, quase que obrigatoriamente. Os homens com capas, as mulheres com capa e um negócio que elas colocam aqui na cabeça que eles chamam de pente. Bem colorido, mas parece um arco-íris. É interessante a gente observar a movimentação aqui no Vale do Amanhecer, porque tudo se mistura com o cotidiano das pessoas. As roupas que vocês veem, multicoloridas, cada uma delas tem um significado. Existem cores predominantes aqui no Vale. Existe o amarelo, o azul, o verde, o vermelho, rosa, lilás, dentre outras cores. Existem uniformes específicos para cada momento das celebrações que essas pessoas fazem. Dentre essas cores que existem aqui, duas são bem importantes, que é o amarelo e o lilás. O amarelo significa o conhecimento e o lilás, ou roxo, significa a cura espiritual. Desde a fundação do Vale do Amanhecer, aqui em 1969, existem rituais, celebrações. O que a gente chama de celebração, ritualizações ou trabalhos espirituais? Para que você entenda. É como se fosse o culto, se fosse a missa. Então aqui todos os dias acontecem isso. E aqui na estrela, que tem a estrela de 6 pontas e o espelho d'água, desde 1973, com exceção desse momento que nós estamos vivendo, da pandemia de 2020. O Vale do Amanhecer tem uma característica bem interessante também. A gente identifica vários elementos de civilizações antigas, de outras religiões,
o que muitos autores chamam do sincretismo religioso. Particularmente, eu acredito que esse sincretismo que a gente fala tanto não é apenas pegar coisas aleatórias de outros lugares, de outras religiões. É juntar coisas importantes que a tia Neiva, dentro da sua clarevidência, via, trazer para o Vale do Amanhecer e, a partir disso, montar uma coisa totalmente nova. Por exemplo, a gente tem o Lago de Iemanjá, que ao lado dele tem uma pirâmide, que relembra a fase histórica do Egito do período de Amenófis IV, conhecido como Akhenaton, que tem o seu filho Tutankhamon e tem a sua esposa Nefertiti. Tutankhamon foi um dos faraós mais conhecidos da história. Quando a tumba dele foi descoberta lá no Vale dos Reis, foi a tumba que mais existiam vestígios, artefatos, mais de 2.000 peças. E aqui foi trazido para o Vale do Amanhecer. Por quê? Porque dentro da espiritualidade, a Neiva acreditava que essa família era uma família importante no mundo espiritual. Um dos motivos desses que a gente fala é porque Amenófis IV, ou Akhenaton, ele fez uma reforma religiosa no Egito Antigo para celebrar apenas um único deus, o deus Aton, Ra, o Sol. E que a gente pode ver aqui no Vale que o Sol está presente em todos os momentos. São duas grandes simbologias, o Sol e a Lua. O Vale do Amanhecer, além de ser uma cidade de Planaltina, é também uma cidade turística, onde recebe muitos visitantes. É um dos locais que mais recebe visitantes no Distrito Federal. Como uma cidade turística, existem celebrações importantes aqui, como a do 1º de maio. É a celebração mais importante que nós temos aqui no Vale do Amanhecer. Chega a reunir mais de 20.000 pessoas. Ainda na época da tia Neiva, reunia mais de 40.000 pessoas. Então é uma celebração muito importante, tanto espiritual quanto economicamente para a cidade. Essa cidade, Vale do Amanhecer, requer cuidado como qualquer outra cidade. Então aqui nessa cidade a gente está precisando de serviços públicos de qualidade, transporte de qualidade, segurança, educação, saúde. A cidade do Vale do Amanhecer, como qualquer outra cidade, requer cuidados. Por isso que é importante você conhecer os locais da sua cidade, para que você cuide dessa cidade, para que você reivindique por melhorias a essa cidade. Então conhecer é amar. Conhecer é cuidar, conhecer é divulgar bem, conhecer é você saber que existem locais que são melhores cuidados e outros não são tão cuidados. Se você acha que no seu bairro não tem tudo aquilo que você deseja, imagina no bairro do outro. Será que tem tudo também? Então é importante que você, estudante, se junte a outros estudantes, estudem, conheçam a sua história, conheçam os seus locais, conheçam o seu bairro, o seu território, se identifique com outros que fazem cultura, que fazem política, para que unidos possamos melhorar toda essa cidade. Esse é o intuito do projeto, conhecer para cuidar.